Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje, do último ano de 2022, para o ano de 2023 2023 é o ano dos milagres. E para isso, nós nos baseamos na palavra contida em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao 16. E eu pergunto a você que está me acompanhando, o que é um milagre? Nós estamos acostumados a diferentes definições. Como será um milagre se conseguimos pagar as nossas contas esse mês? Passar na prova? Isto é um milagre. Mas nenhuma dessas definições sequer se aproxima da verdade sobre o que de fato é um milagre, que é um evento sobrenatural, uma intervenção de Deus no universo natural, uma realização poderosa que não podemos reproduzir por nós mesmos, que só pode ser gerada pelo poder de Deus. Milagres são acontecimentos do dia a dia para o povo que anda sob a luz de Deus. E de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está cheia de milagres. Muitos desses eventos não apenas mudaram a vida de um homem ou de uma mulher, como também alteraram a vida de milhares de famílias inteiras, e mesmo o curso da história. Logo, quando declaramos que vivemos com base na palavra de Deus, estamos dizendo que nos baseamos em uma história e uma tradição de maravilhosos milagres, em relatos sobre o poder sobrenatural de Deus para intervir, resgatar, prover, salvar, curar e libertar. Deus abençoa e provê para os seus filhos por meio de milagres. O Senhor também usa os milagres para executar o seu juízo contra os inimigos e para fazer valer o seu plano e os seus propósitos aqui na terra. E se você está planejando obedecer ao chamado de Deus para começar a viver em meio a milagres, hoje mesmo comece a ler as Escrituras e a perceber a mão de Deus em ação. No livro inteiro de Êxodo estão registrados os milagres divinos operados por intermédio de Moisés e de Arão, em seus esforços para libertar Israel do Egito e conduzir o povo hebreu à terra prometida. No capítulo 6 de Josué, é narrada a queda das muralhas de Jericó. Em 1 Reis 17 e 18, vemos alguns dos milagres realizados pelo profeta Elias. Ele profetizou uma seca em Israel e a chuva cessou de imediato. Profetizou uma fonte contínua de alimento para ele e para a casa da viúva de Sarepta. Ressuscitou o filho de uma viúva. Subiu ao Monte Carmelo, enfrentou os sacerdotes de Baal e desceu fogo do céu. Em 2 Reis 6, Eliseu e seu servo Geazi estavam cercados por todos os lados pelo cruel exército sírio. Ele orou e em seguida Deus abriu os olhos do seu servo, e esse enxergou os exércitos celestiais que estavam à sua volta. Em 2 Reis 6, versículo 4 a 7, um dos servos de Eliseu estava usando um machado emprestado, quando a parte de ferro do machado escapou da haste de madeira e afundou no Jordão. Então ele recorreu ao profeta e Eliseu apenas jogou um galho na água e ordenou que o ferro do machado flutuasse na superfície. A seguir, pediu ao servo que simplesmente o pegasse. Entre os muitos milagres realizados por Jesus, podemos citar a transformação da água em vinho, a cura da sogra de Pedro, a cura de um leproso, a ressurreição de Lázaro, andar sobre as águas, a restauração de uma orelha cortada, entre muitos. No Novo Testamento, Pedro ora a Deus e ressuscita uma mulher, chamada Dorcas. Temos também a cura por meio dos lenços de Paulo. Paulo ora e Deus ressuscita um homem. Há também os milagres na ilha de Malta. Deus operou sinais, prodígios e maravilhas, por intermédio de quase todos os heróis da Bíblia. O milagre, contido em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, é a cura de um homem que pedia esmolas ao lado da porta do templo chamada Formosa. Pedro e João estavam cuidando das suas tarefas cotidianas
como sempre faziam. No entanto, foi-lhes dada a oportunidade de agir em prol de um milagre. Os apóstolos certamente já tinham visto muitas vezes aquele homem mendigando à porta do templo. A primeira reação de Pedro e João poderia ter sido a de continuar o seu caminho, mas Deus queria interromper a rotina deles para realizar algo extraordinário. O Pai queria glorificar de modo público seu Filho, Jesus, mediante um espantoso milagre, e em seguida usar esse feito para chamar a atenção das pessoas e levar Pedro a pregar o Evangelho a todos que se encontravam no templo. E veja só o resultado. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Atos 4, versículo 4. As Escrituras deixam claro que continua sendo da vontade de Deus e do seu agrado operar milagres por meio de cada cristão hoje. Na grande comissão, Jesus declarou de modo claro que sinais acompanhariam todos os que crerem, e não somente os apóstolos, pastores ou aqueles que pregam num púlpito. Agora que você já sabe o que são milagres, vamos tentar compreender por que Deus opera os milagres. E então saberá se o milagre pelo qual tem orado está alinhado com os objetivos de Deus para tanto. Deus começou a sua brilhante história de milagres, de proteção no início da humanidade. Em Gênesis 4:15, lemos que o Criador colocou certa marca sobre o filho de Adão, Caim, para protegê-lo de quem reclamasse vingança contra ele. Nos capítulos 6 a 8, vemos que Deus preservou a humanidade ao salvar de forma milagrosa Noé e a sua família do dilúvio. Em Gênesis 12 a 16, somos informados de que o Todo-Poderoso protegeu seu amigo Abraão, quando esse viajava para longe da sua terra natal, em busca da terra prometida, e incumbiu 2 anjos de defender o sobrinho de Abraão, Ló, da destruição de Sodoma e Gomorra. O Senhor também enviou um anjo para proteger a serva de Sara, Agar, e o filho ilegítimo de Abraão, Ismael. O Senhor utiliza o seu poder miraculoso, até mesmo para nos proteger dos nossos próprios erros. Abraão cometeu vários, e um deles está registrado em Gênesis 20. Ele não contou a um rei estrangeiro que Sara era sua mulher. Abimeleque a levou para o seu harém, mas o Deus gracioso interveio de forma miraculosa para salvá-la e devolvê-la ao convívio com Abraão. Os milagres de proteção mais dramáticos que estão registrados no Antigo Testamento são aqueles relativos à libertação de Israel da sua escravidão no Egito. Primeiro, Deus enviou pragas para forçar os egípcios a aceitarem os apelos de Moisés e libertarem o povo do cativeiro. E isto culminou naquela terrível noite que os primogênitos de cada família egípcia morreram. Os escravos israelitas seguiram as instruções do Senhor, ungindo os umbrais das suas portas com o sangue do cordeiro pascal, e nenhum mal lhes sobreveio. Esse era o sinal que o Senhor lhes dera como garantia de que protegeria os israelitas da morte. Por fim, o faraó concordou em libertar Israel. Contudo, depois de tomar essa decisão, mudou de ideia e conduziu seu exército à caça dos israelitas, enquanto esses estavam acampados às margens do Mar Vermelho, apavorados com a ideia de se afogarem nas profundezas do mar, ou serem capturados e mortos pelo exército egípcio. Mas Moisés, corajosamente, se dirigiu a eles e lhes disse: Não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Êxodo 14, versículos 13 e 14. E aí o Mar Vermelho se abriu e os israelitas caminharam para a liberdade pisando em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, o mar investiu contra eles de forma impetuosa e todos se afogaram. Este é um poderoso exemplo de como Deus usa um milagre a fim de proteger o seu povo. E há muitos outros exemplos desses por todo o Antigo e Novo Testamento.
No Novo Testamento, em Atos 12, do versículo 1 ao 11, vemos a história da ação divina a favor de Pedro, que miraculosamente foi retirado da prisão, onde aguardava a aplicação da pena capital. Herodes acabara de ordenar a decapitação de Tiago e intentava fazer o mesmo a Pedro, porque percebeu que perseguir os cristãos rendia-lhe um prestígio junto às autoridades religiosas judaicas da época, frustradas em sua expectativa de que a morte de Jesus interromperia a divulgação dos seus ensinos e abalaria a solidariedade dos seus discípulos. Em vez disso, os discípulos de Cristo começaram a pregar com ousadia a respeito da ressurreição do Salvador. Um número muito maior de pessoas se voltava para Jesus, crendo que ele era o Messias. A proporção de seguidores de Cristo era maior do que quando ele estava na terra. Muitos sacerdotes e fariseus não estavam satisfeitos com isso, e quando pediam ao governo romano que executasse algum dos apóstolos, todos eram favoráveis. E por isso, Herodes colocou os olhos em Pedro, mandando prendê-lo com a intenção de matá-lo. Na noite anterior ao seu julgamento, Pedro logo caiu no sono em sua cela na prisão. Além de encarcerado, ele estava acorrentado entre dois guardas. No meio da noite apareceu um anjo na cela e soltou Pedro de suas correntes, conduzindo-o em segurança para fora da prisão. Eles passaram por 2 postos e sentinelas e atravessaram o portão de ferro da cidade. Durante todo o tempo que esse milagre estava acontecendo, Pedro pensava ter uma visão. Quando caiu em si, entendeu que Deus enviara um anjo para resgatá-lo da morte, das mãos de Herodes. É provável que você possa relatar ao menos uma situação na qual Deus tenha livrado você do mal, ou algum conhecido de um perigo iminente. E somente o Senhor sabe quantas vezes já o livrou do perigo ou mesmo da morte. Momentos de que você nunca se dará conta. Todo milagre tem um propósito. Alguns deles têm um específico objetivo de proteger o povo de Deus. Você pode até já ter sido o receptor de um desses milagres de proteção, sem ter consciência disso. E quando você realmente testifica um milagre, há outro propósito a ser cumprido: edificar a sua fé. Deus sabe que depois de testemunhar o seu primeiro milagre, será mais fácil para você crer na realização do segundo. E isso aponta para a segunda missão de um milagre: produzir fé. E uma vez que você mesmo comece a viver em meio a milagres, não irá mais querer retroceder. E quando Deus passar a usá-lo para operar milagres, você desejará compartilhar o amor e o poder dele com todos à sua volta. Você descobrirá que os milagres produziram fé em sua vida. E assim também desejará divulgar o que Deus fez. E o Senhor também, muitas vezes, realizará um milagre com o objetivo de divulgar o seu plano para a expansão do seu reino aqui na terra. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus não tinha a intenção de que a humanidade se extinguisse no dilúvio. Queria, porém, dar um novo recomeço ao homem, ao resgatar Noé e a sua família. Também não fazia parte do plano de Deus que Israel permanecesse cativo no Egito. E por essa razão, ele o libertou de forma miraculosa, para que os israelitas usufruíssem uma herança de liberdade em Canaã. Não estava nos planos de Deus permitir que a rainha Jezabel conduzisse Israel para a total escravidão da adoração a falsos deuses, como Baal. E por isso, Deus capacitou Elias de forma miraculosa, para que este invocasse fogo do céu, que consumisse o holocausto. No Novo Testamento, vemos de maneira clara que todo milagre que Deus opera para fomentar os seus planos envolve também o futuro das almas na eternidade. Por exemplo, quando Pedro foi liberto da prisão, é óbvio que fazia parte do plano de Deus protegê-lo. No entanto, Deus também estava assegurando o trabalho no campo missionário de um dos mais eficientes evangelistas. Alguém que ganharia milhares de pessoas para Cristo e cujos escritos continuariam encorajando cristãos até os nossos dias.
Veja a história de Saulo na estrada para Damasco. Foi preciso um milagre para fazê-lo mudar de atitude. Em Atos 9, lemos acerca de Saulo, que durante essa sua jornada levava documentos oficiais que o autorizavam a perseguir e a prender os cristãos. De repente, caiu e ficou sem enxergar, mas Deus preparou um discípulo para procurar Saulo e orar por ele. E a partir da intervenção miraculosa de Deus na vida de Saulo, surgiu um poderoso evangelista, o apóstolo Paulo. O milagre teve o objetivo de salvar a alma de Saulo e outras incontáveis almas alcançadas nas viagens missionárias dele. Em Atos 28, Paulo experimentou outro milagre. Depois de naufragar na ilha de Malta, enquanto ajudava a acender uma fogueira, uma cobra venenosa o picou. Ele deveria ter morrido logo, mas em vez disso, sacudiu a serpente no fogo e continuou cuidando das suas atividades. Devido a este milagre, Paulo foi tido com tal consideração que pôde se movimentar livremente pela ilha divulgando o evangelho, apesar de, naquele momento, ser um prisioneiro do Império Romano. Deus usou aquele milagre a fim de abrir uma porta para que a sua mensagem alcançasse a população da ilha de Malta. Deus está interessado em operar milagres de cura, de libertação, tanto espiritual como material, de prosperidade financeira. No entanto, está empenhado acima de tudo em levar seus filhos a desenvolver um relacionamento adequado com Ele. Nós sabemos que a Bíblia chama a igreja da noiva de Cristo. Sendo assim, Jesus precisa pedir a mão da sua noiva. Há mais de 2000 anos, Jesus fez o seu pedido na mais dramática demonstração de amor que o mundo já viu. Ele suportou terrível tortura, morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Tudo em favor daqueles a quem ama. O sacrifício de Cristo na cruz garantiu o perdão dos nossos pecados, para que fôssemos salvos da destruição e tivéssemos a vida eterna junto a Ele, algo que ninguém mais seria capaz de realizar, e somente alguém que nos tivesse um amor tremendo poderia cogitar em fazer. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus foram os maiores de todos os milagres, o mais espetacular pedido de casamento e a suprema demonstração de verdadeiro amor. Isto é o supremo milagre que Cristo realizou a fim de nos propor o seu amor. E ainda hoje, ele continua a usar milagres como uma forma de pedir a mão da sua amada noiva. Aconteceu o mesmo quando Jesus andou na terra. Ele sabia que as pessoas seriam obstinadas quando se tratasse de receber o seu amor. Suas palavras caíram no solo tantas vezes, sem produzir frutos, devido à incredulidade. Mas então vieram os milagres, e esses fizeram com que até os corações mais endurecidos se derretessem e se voltassem para Jesus. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai estás em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. João 10:38 e também no capítulo 14, versículos 10 e 11. Em Atos 16, Paulo e Silas foram lançados na prisão em Filipos, por terem expulsado um demônio de uma mulher. À meia-noite, eles se encontravam em uma cela cantando louvores a Deus. Os demais prisioneiros os ouviam, sendo muito provável que o carcereiro também. No entanto, este permaneceu imóvel, pois não podia mostrar-se interessado. Mas Jesus o amava e queria pedi-lo em casamento. Enquanto Paulo e Silas estavam louvando o Senhor, Deus enviou um violento terremoto que abalou a estrutura da prisão. Todas as portas da cela se abriram e todas as correntes se soltaram. O carcereiro, convencido de que todos os prisioneiros tinham escapado e que seria considerado o responsável pela fuga, desembainhou a sua espada com a intenção de se matar. A seu ver,
Um suicídio seria melhor do que enfrentar o tribunal, que certamente o puniria por deixar todos os criminosos fugirem. Paulo, porém, gritou: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Atos 16, 28. O carcereiro correu para a cela e caiu tremendo aos pés de Paulo, exclamando: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O tempo inteiro, Jesus estava de joelhos fazendo o seu pedido de casamento ao carcereiro, dizendo: Eu te amo, eu abalei o mundo inteiro, a fim de chamar a sua atenção e pedir que confie sua vida a mim. Deus pede a mão da sua noiva todos os dias em casamento e o motivo é este: Ele nos ama e deseja que passemos a eternidade ao seu lado. Temos também a história de Jonas, que é um registro do desejo de Deus de avisar os perdidos, a fim de que retornem de seus caminhos perversos e assim evitem o juízo. Deus não estava brincando sobre o fato de Nínive ser uma cidade perversa, e Jonas sabia disso. O povo que lá habitava não era judeu e havia uma boa possibilidade dos judeus estarem sendo perseguidos. Logo, Jonas não estava com medo de que ninguém desse atenção à sua mensagem de arrependimento, mas sim que os ninivitas o matassem por pregá-la. No entanto, Deus amava o povo de Nínive e queria muito salvá-lo da sua perversidade. Por isso, enviou uma tempestade para transformar o navio em que Jonas se encontrava. Os marinheiros, suspeitando que ele era a causa dos seus problemas, atiraram-no ao mar. E então, o Senhor enviou um imenso peixe para engolir Jonas. Depois de 3 dias no ventre daquele peixe, o profeta foi cuspido em terra seca, apenas para recomeçar a sua viagem até Nínive mais uma vez. Por intermédio do seu profeta, o Senhor concedeu a Nínive 40 dias para se voltar para ele, ou então seria destruída. Graças a Deus, o povo escolheu se arrepender e retornar para o Criador, a fim de receber o perdão. A história de Jonas é a de um milagre com uma missão: salvar o povo de Nínive do juízo. Deus também é aquele que sabe todas as coisas, que conhece o passado, o presente e o futuro. O Criador conhece todos os nossos pensamentos e as nossas intenções, além de conhecer a palavra em nossa boca, antes mesmo de a pronunciarmos. Deus tem a resposta para cada pergunta e a chave de todos os mistérios. Deus é também o doador de tudo que é bom e de todo dom perfeito. Aquele que ama abençoar os seus filhos. Tudo que possuímos e tudo que realizamos se deve a Deus. Até mesmo o milagre da sua bênção sobre a nossa vida tem uma missão e um propósito. É tudo para a sua glória e expansão do seu reino. E a sua presença contínua é a nossa garantia de que Ele é quem está no controle. E compreender que Deus está no controle da nossa vida traz uma grande sensação de paz e segurança ao nosso coração e também à nossa mente, em especial quando nos encontramos em meio a situações que não conseguimos entender. Então eu digo para você, olhe para o Altíssimo, pois Ele está realizando um milagre em sua vida, com o objetivo de provar a você, mais uma vez, que Ele é o Senhor de tudo e tem total controle sobre todas as coisas. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este ano de 2023, como o Senhor nos mostrou, será um ano de milagres. Eu sei que muitas pessoas estão precisando de milagres, eu também preciso de milagre, todos nós precisamos de um. E neste momento eu quero te pedir por aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, aqueles que estão numa cama, enfim, os enfermos, que o Senhor entre com a tua providência, com a cura, com a saúde, na vida de cada um que está agora nos ouvindo, nos acompanhando. Também sabemos que há muitas pessoas passando por fome, por necessidades. E eu quero te pedir neste momento, envie a provisão a essa pessoa que está aguardando de ti um milagre. Também quero te pedir por essa casa, por este lar, essa família que vive em conflito, com brigas, com discussões,
neste momento, Pai, derrama sobre essa casa o teu poder, repreende toda briga, todo conflito, coloca nesse lar a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento. Porque a tua palavra nos garante, Pai, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Alcança aqueles que ainda não te conhecem, para que eles venham entregar a vida ao Senhor, e aqueles que estão afastados dos teus caminhos, para que eles retornem à tua casa, para que eles venham lembrar, Pai, que o Senhor é o único Deus, além de ti não há nenhum outro, que tu és o Deus poderoso, tu és o Criador dos céus e da terra. Para ti não haverá impossíveis. E neste momento, Pai, nós pedimos por aquilo que essa pessoa diz que é impossível, mas que ela venha ter a certeza e a convicção de que neste momento, Pai, o Senhor está agindo em favor dela. Que ela venha saber que o Senhor está cuidando dela e que ela não venha temer, nem se atemorizar, nem se desesperar. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas e eu tenho a certeza que neste momento o Senhor está entregando a essa pessoa a resposta, a bênção, a vitória e o milagre, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Feliz 2023.